Então abaixa a cabeça, fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te agradecemos por esse momento de estarmos aqui na tua presença, te convidamos a tomar o teu lugar de honra, não só nesse lugar, mas principalmente nos nossos corações. Tenho certeza que antes de cada um aqui sair de casa, o Senhor já estava ministrando ao coração deles, Senhor. Que cada palavra lançada aqui venha encontrar um solo fértil no coração dos teus filhos, e assim venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Que essa noite tenha cura, libertação, conversão, transformação, mas que as pessoas não saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente está no segundo sermão de uma minissérie, né? Que as outras séries que eu fiz acabaram sendo prolongadas, mas essa é um compromisso de 8 domingos só, amém? Então esse é o segundo, vão faltar 6. E onde eu estou ali, peguei um trecho de Apocalipse, e eu quero dizer para vocês hoje que Deus ele não ignora as orações queimadas no altar da intercessão. Amém? Cada oração nossa, cada vez que a gente coloca o joelho no chão para orar, muitas vezes parece que a resposta demora e a gente acha que Deus ele não está ouvindo, não é isso que acontece? Quantas vezes você orou e aí você se sente um tagarela diante de Deus falando assim, cara, Deus não está ouvindo minha oração. Quantas vezes em meia luta, a gente ora com lágrimas nos olhos e se pergunta em silêncio, será que Deus está mesmo ouvindo o que eu estou falando? Às vezes o silêncio da resposta parece ser um eco da nossa solidão. A gente, no último culto, aprendeu que o silêncio de Deus muitas vezes precede a algo gigantesco que Ele está preparando para fazer. Mas Apocalipse 8 ele nos revela uma das cenas mais impactantes e reconfortantes da Bíblia. Porque o céu ele não só ouve a nossa oração, ele reage à nossa oração. Amém? E para você entender melhor, abre a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega carona com o irmão do lado. E se você não estiver achando, tu abre em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou, vai falar assim, meu Deus. Apocalipse é o último livro da Bíblia, então não tem como tu não achar, né? Misericórdia. Né? É o último. Misericórdia. Todos acharam? E diz assim, veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou de pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Amém? O que João vê aqui é um altar celestial semelhante ao altar de incenso do Antigo Testamento, né, onde o sacerdote ele queimava um perfume aromático diante de Deus, amém? O sacerdote ele ali queimava um incenso com aroma diante do Senhor. Agora no céu, esse incenso ele é misturado com as orações dos santos, as suas orações, as suas súplicas, as suas intercessões. E no mundo espiritual, a oração não é apenas uma palavra lançada ao vento, é incenso que sobe e muda a atmosfera. Tiago ele fala que a nossa língua ela tem poder para matar, não é isso? Mas ela também tem poder de dar vida. A palavra tem poder. Só que o mais poderoso, ele vem logo depois, no versículo 5, que fala assim, então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar
e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que sobe como clamor, desce como resposta. O céu, ele não apenas recolhe as nossas orações. O céu, ele age a partir delas. Às vezes essa resposta ela vem como paz, outras vezes como juízo, algumas vezes ela vem como fogo, outras vezes vem como consolo. Mas ela sempre vem com um propósito de Deus. Você não ora em vão. Eu estou orando em vão a vida inteira. Nenhuma oração sincera se perde. Nenhuma oração sincera se perde. Se você colocar o teu coração sincero, Deus ele conhece o teu coração. Não adianta você querer orar bonito, camuflar aquilo que você está orando, porque Deus ele conhece. Então, se você se colocar para orar sinceramente diante de Deus, rasgando mesmo, essa oração ela não vai se perder. Bota para o lugar. Nenhuma lágrima intercessória cai no chão. Nenhuma. Todas são recolhidas no altar de Deus. Todas. Ao longo da minha vida, como cristão, convertido, eu tenho visto que as pessoas que oram com um coração sincero, elas veem resultado. Elas veem a mão de Deus, elas veem a resposta de Deus. Elas veem e vivem o agir de Deus. Só que, infelizmente, não aqui, no mundo Marvel. As igrejas, as pessoas, elas estão muito mais dispostas a viver de eventos do que de oração. Quando a gente faz um churrasco, vem a galera. Tá difícil de ver todo mundo, mas vem. Se fizer uma torre de oração, no primeiro dia vem a galera, no segundo quase ninguém, no terceiro, depois em diante, vem 2. É mentira? Eu não preciso ir na torre de oração para orar, para ser crente. Não, realmente não. Mas quando você ora em concordância com o irmão, isso te aproxima do coração do irmão. E a oração, ela sobe, eu acho que o aroma fica mais agradável ao nariz de Deus, amém? Quando você dobra o teu joelho na terra, você movimenta o trono no céu. E quando o céu ele se move, a terra jamais permanece a mesma. Isso é fato. Quando a oração ela sobe como incenso, a resposta ela desce como fogo e nada permanece do mesmo jeito. Nada. É tipo aquela música, O som da festa vai subir e sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Não é esse? Quê? Olha aí. Noazinho cantando. Ele vai cantando vários louvores no carro. Mas é isso. Quando a gente joga a oração para o céu, Deus responde com glória, com fogo, com consolo. Quando João ele tem essa visão celestial em Apocalipse 8, ele vê um anjo se aproximando do altar com um incensário de ouro, símbolo de pureza e adoração. Esse incensário de ouro ele simboliza pureza e adoração. O texto afirma que a ele foi dado muito incenso, que seria misturado com as orações dos santos, ou seja, com as nossas orações. Essa cena, ela não é algo aleatório, algo jogado ao vento, ela ecoa uma antiga e poderosa prática do Antigo Testamento, porque no tabernáculo e depois no templo, o sumo sacerdote ele queimava incenso no altar de ouro todos os dias, representando a intercessão contínua diante de Deus. Era algo sagrado, com aroma suave que subia aos céus como uma expressão de devoção, de entrega. O salmista, ele entendeu esse princípio espiritual quando ele declarou lá no Salmo 141, versículo 2, fala assim: suba à tua presença a minha oração como incenso e seja o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. O incenso, nesse contexto, ele é muito mais do que uma fumaça. Ele é o símbolo de uma oração viva, ardente, cheia de fé e de dependência.
Os crentes de hoje falam como se fosse algo, a tia do coque, as tias de oração. Mas quem vão ser as tias de oração dessa geração? Cadê as tias de oração dessa geração? Que se põe a interceder por uma igreja, pelas vidas. Ah, pastor, você já não ora? Mas eu não sou a tia do coque. Mas eu oro por vocês. Não tenho nem cabelo para fazer coque. Cadê a igreja que ora? Ah, pastor, a minha vida é tanta correria. Não sei quem foi que não sei se alguém compartilhou comigo. Foi você, né? Compartilhou o cara orando. Eu sempre brinquei com isso, né? Aí compartilhou o cara orando. Senhor, abençoa os meus pecados. O cara tá com tanto sono que ele deixa só a hora que não aguenta mais para orar. E aí ele pede para abençoar o pecado, abençoa Jesus, eu te abençoo. E aí ora sem sentido. Não coloca... É aquilo que eu tenho falado aqui. A igreja tem faltado... Na igreja de Cristo, hoje em dia, tem faltado confissão de pecado e começa confessando diante de Deus. A primeira confissão de pecado é diante de Deus. Não adianta você orar pedindo um monte de coisa, falando um monte de coisa bonita para Deus, agradecendo. Ah, eu tenho o coração grato, eu agradeço a Deus. Mas se você pede perdão, dá nome aos teus pecados. Eu fui avarento, eu fui mentiroso, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, Senhor, me perdoa. Me dá força para mudar essa minha realidade. Essa é a oração que agrada a Deus, é a oração sincera. É você chegar e falar aquilo que está no teu coração. A palavra grega aqui usada para incenso, ela é timiamaton, que ela vem da raiz de timiaó, que significa queimar com devoção ou adoração. Ou seja, não é qualquer oração. É oração com fogo, é oração que consome o teu orgulho, queima a empatia e sobe com intensidade diante de Deus. Não é uma oração jogada ao vento de qualquer forma, mas é algo que você põe com o coração rasgado na presença de Deus. Sabe, é quando você olha e fala assim, Deus, eu não me aguento mais. Quantos já passaram por isso aqui? Mas quantas vezes você se colocou diante de Deus para chorar e falar essa realidade? Essa cena não é apenas litúrgica, ela é profética e escatológica. Antes que os juízos da trombeta elas sejam liberadas, o céu ele responde à intercessão da igreja. Mas a igreja, não estou falando que não existe mais, ninguém ora, mas vamos ser sinceros, está cada vez mais raro as pessoas que oram de verdade dentro da igreja, está cada vez mais distante, é a correria do dia a dia, são tantas coisas que consomem o teu tempo, a tua cabeça, o teu intelecto, que quando chega na hora de você orar, você quer dormir, você não reserva mais um tempo de qualidade diante de Deus. E é como se Deus estivesse dizendo aqui, nada acontece na terra sem que antes eu ouça os meus santos clamando ao céu. A gente precisa começar a clamar a Deus. Você quer viver uma realidade aqui na terra? Começa a clamar a Deus. Começa a clamar a Deus. Entra na presença de Deus. Os momentos mais maravilhosos, cara, que eu vivi na presença de Deus, eu já falei essa história aqui, deixa eu não vou falar não aqui já. Era quando toda quinta-feira eu me reunia com os amigos da igreja e a gente começava 8 horas da noite a orar. E quando a gente ia ver, já era meia-noite, 1 hora da manhã, todo mundo tendo que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Mas estava tão maravilhoso, a presença era palpável, a gente via as coisas acontecendo. Mas hoje o que não faltam são desculpas. Ah, pastor, hoje já tem terça célula, quarta culto, não sei quanto. Cara, tá bom, cara. Se você equilibrar o teu dia, tudo direitinho, porque na igreja você passa 2, 3 horas e o resto do dia, eu entendo. Ah, você é pastor, você recebe para isso. Cara, eu sou pastor e recebo para isso. E olha aqui, cara, né? Se você for ver quanto eu recebo, você vai ver que a maioria não ia querer.
Porque antes de eu ser pastor, eu já vivia isso. Essa entrega. Eu não estou falando aqui que todos vão ser pastores, mas o que a gente quer viver diante de Deus? Qual é a realidade que a gente quer alcançar diante do Senhor? Entenda o seguinte, a sua oração ela não é esquecida, ela é armazenada, ela é misturada com incenso, purificada no altar, e então ela é apresentada diante do trono. Mas você precisa orar, você precisa dar o teu passo. Você precisa colocar diante de Deus. Ah, mas Deus não é onisciente, Ele sabe de todas as coisas? Sabe. Mas quem é pai sabe. Que às vezes a gente está vendo que o filho vai se lascar, mas a gente deixa ele pedir ajuda. É mentira? A gente olha assim e fala, pô, cara, eu tô aqui. Não vou deixar dar ruim por completo. Mas vamos ver se ele vai pedir ajuda. E quando a gente não ora, é como se a gente tivesse orgulhoso diante de Deus. Se você soubesse o que acontece no céu quando você ora, você oraria mais e murmuraria menos. Quando a gente dobra o joelho, a gente toca o eterno. Quando a gente levanta as nossas mãos, a gente movimenta o incenso. Quando a gente clama com fé, Deus ele se levanta com fogo. A oração do justo pode muito em seus efeitos, está escrito isso na Bíblia. Porque ela sobe como incenso e desce como resposta. A gente tem que começar a orar mais, cara. A orar mais. Versículo 5. Acabei de ler aqui. Mas fala assim, né? Então o anjo pegou um incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. A cena que João presencia aqui, ela é intensa e ela é sagrada. O mesmo incensário que antes ele foi usado para apresentar as orações dos santos, agora ele é preenchido com fogo do altar celestial e lançado sobre a terra como uma resposta divina. O altar que acolhe a intercessão é o mesmo que libera a intervenção. Deus, ele não apenas ouve, ele age. E ele age com poder, justiça e santidade. Na tradição do Antigo Testamento, o fogo do altar, ele era sagrado. Ele não era aceso por mãos humanas, mas ele vinha diretamente de Deus. Está lá em Levítico 9, 24. Esse fogo ele representava a aceitação da oferta e a manifestação da presença de Deus. No Apocalipse, esse fogo ele não apenas consome, ele também transforma a intercessão em ação. O que antes subiu como incenso, ele agora desce como juízo. É o princípio eterno. O que sobe como clamor volta como resposta. O que sobe como lágrima volta como fogo. O que sobe como súplica desce como estremecimento. Deus ele nunca despreza um altar que permanece aceso. O nosso coração é um altar, ou não? Será que ele está aceso às orações e súplicas? Agora, será que a gente ora, suplica e está disposto a ouvir o direcionamento de Deus e obedecer? Porque às vezes a gente ora, parece que nada muda, não é isso? Comecei falando isso. Mas o altar do céu, ele está coletando cada clamor seu, cada gemido, cada intercessão. E quando o tempo de Deus ele chega, o incensário ele transborda e o fogo desce. Agora, pensa como uma despensa de comida. Se você compra muita comida e põe na despensa, chega uma hora que ela transborda e começa a jogar a comida para fora. Assim é o incensário, meu irmão. Se você está orando pouco, vai demorar a transbordar, meu irmão. Agora, se você estiver orando muito, aí vai transbordar mais rápido. E para a resposta vir, precisa transbordar, meu irmão. Você está entendendo? E quando Deus ele libera o seu fogo, ele vem para purificar, para alinhar, para julgar. E dependendo da resposta do coração humano. E como é que está o teu coração diante do Senhor? Então por isso não para de orar não, cara. Você pode estar cansado, rastejando. Ora, vai orar. Não deixe o seu altar apagar.
O que hoje parece silêncio, amanhã pode ser um terremoto de resposta. E aí vai virar testemunho. E as pessoas vão ver. Não é você, mas é o Deus. Você está entendendo? Deus, ele responde orações com fogo, porque o altar que recebe, ele também libera. E o céu que escuta, ele também age. Deus, ele não é inerte às nossas orações, ele não fica alheio, olhando para a gente e fala, mas o quanto você está gerando esse relacionamento com Deus? Porque oração tem a ver com relacionamento. Oração tem a ver com relacionamento. Quem é casado sabe disso. Né? O relacionamento nosso com Deus, ele é comparado a um casamento, não é isso? Sim ou não? E se você gerar um relacionamento profundo com a tua esposa, com o teu marido, você começa a colher um monte de coisa boa no teu casamento também. Agora, quando você começa a se afastar muito, você começa a gerar um abismo, você começa a não colher coisas tão boas assim. Amém ou não? E assim é com Deus, cara. E a forma de você ter relacionamento com Deus é ajoelhando diante dele, orando, entregando o teu coração, rasgando, sendo o mais sincero possível. No versículo 3, João falou, né? Outro anjo que trazia o incensário de ouro aproximou-se e ficou de pé junto ao altar. E para entender o peso dessa cena aqui, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento. No tabernáculo e depois no templo, haviam 2 lugares sagrados. Um era o lugar santo, onde ficava o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. E o Santo dos Santos era o outro lugar. É onde estava a Arca da Aliança e onde a glória de Deus habitava. O altar de incenso, ele ficava exatamente diante do véu que separava os 2 ambientes, sabe? O véu que se rasgou, era onde ele ficava, diante desse véu. Ele era o ponto de transição entre o humano e o divino, entre o clamor e a resposta, entre a terra e o céu. Depois do véu, não podia mais ser humano. Não era apenas um ritual. O incenso queimado, ele constantemente representava a oração contínua do povo. E sabe o que é mais forte? Em Lucas 1, 8, 11, Zacarias, que não é dos Trapalhões, é o pai de João Batista, não é isso? Ele estava justamente diante do altar do incenso quando o anjo Gabriel apareceu com a notícia que mudaria a história. Ele estava lá diante do altar do incenso. E aí, o anjo Gabriel fala o que para ele? Sua oração foi ouvida. Você está entendendo? Ou seja, o céu responde no ambiente da intercessão. A sala do trono, ela se move quando há oração ardente diante do altar. No Apocalipse, essa imagem, ela se torna escatológica. As orações dos santos de todos os tempos, elas são reunidas no incensário celestial. O texto, ele mostra que essas intercessões, muitas vezes aparentemente ignoradas, elas estavam sendo acumuladas diante de Deus. Já pensou? Aquela tua oração feita entre lágrimas há anos. Há anos. Aquela súplica que você fez no quarto em silêncio, quando ninguém via. Tudo isso está guardadinho. Só esperando o momento certo de derramar. E Deus, ele está prestes a responder com fogo sobre essa oração. Você está entendendo? Eu fiz um desafio na semana passada. Quem conseguiu ficar meia hora em silêncio todo dia? Ficou? E aí, o Claudivan ficou também? Tá trabalhando. Colheu bons frutos, né, Claudivan? Funcionou. E quem mais ficou meia hora em silêncio? Ninguém? Nem tentaram, né? Misericórdia. Tentaram? Eu tentei. Tentou? Não conseguiu. É difícil, né? Não deixaram. Não deixaram? É só sorrir. Né? Eu quero, ainda não acabou não, mas eu quero lançar outro desafio. Quem vai topar? Cara, a gente tem que ser uma igreja que
que abraça os desafios diante de Deus, cara. Cada um de vocês tem uma causa aqui hoje, não tem? E eu não vou falar para você fazer isso só até a semana que vem, até domingo. Eu te desafio a você botar 21 dias diante de Deus a tua causa. Mas rasgando o teu coração. Como se você estivesse diante de um juiz com uma petição que você precisasse que ele assinasse a teu favor. Ajoelha no chão. Fala a tua verdade. Mas fala para Deus que você está disposto a ser convencido do contrário se você estiver errado. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a gente está cheio de razão e a gente bota diante de Deus e a gente não está disposto a ser convencido. Não adianta Deus gritar que a gente já fechou o nosso coração. Você está entendendo? Eu te desafio. Quem é que topa esse desafio aí? Amém? Mas eu quero perguntar, na semana que vem, eu quero saber se a galera está orando mesmo. Botando diante de Deus, todo dia. Não é, hoje eu lembrei, amanhã eu não lembrei. Não, todo dia. Não por religiosidade, para gerar um relacionamento. E você falar com o Pai. Porque eu tenho certeza que isso vai transbordar o incensário que Deus está juntando das tuas orações. E quando derramar, meu irmão, tu vai ver o poder de Deus descendo como fogo sobre a tua vida. Você está entendendo? Cara, a gente precisa viver esse sobrenatural de Deus. A gente precisa. O que João vê aqui é o acúmulo profético de um clamor global histórico, que chega ao ponto da ação final de Deus sobre a terra. Mas individualmente, isso pode trazer muitas respostas de oração da tua vida, direcionamento, mas você tem que estar disposto. Então não subestime o poder da sua oração, meu querido. O altar, ele está diante do véu, e em Cristo o véu ele já foi rasgado. Então é acesso direto, ó. Diretão, meu irmão. Você tem acesso direto ao trono, a sua oração, ela não se perde. O seu clamor está sendo guardado e quando o incensário encher, o céu ele vai se manifestar. E eu tenho certeza que aqueles que se propuseram a fazer esses 21 dias de clamor a Deus, depois de 21 dias vai ter um testemunho para dar aqui. Vai falar, Deus operou. Deus me respondeu. Seja íntimo de Deus. O altar que hoje sustenta as suas orações será o mesmo que em breve vai trazer respostas do céu com poder, justiça e glória sobre a tua vida. A gente tem que entender essa verdade como igreja. No versículo 6, e aí eu vou dar só um panorama assim para a introdução do culto que vem, amém? A gente fala sobre os toques da trombeta e o chamado ao arrependimento. Quando João fala assim, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A cena muda. O silêncio que veio do culto passado, ele dá lugar a sons intensos. 7 anjos com 7 trombetas, eles estão prestes a anunciar o início do juízo progressivo sobre a terra. Uma sucessão de juízos. Cada trombeta representa um mover específico de Deus em resposta à impiedade, à idolatria e à dureza do coração do humano. Porque cada vez mais o ser humano tem endurecido o coração. A gente maquiou a religião com mais religiosidade do que os fariseus, né, no tempo de hoje. Seja bem sincero. O que a gente vê, eu não estou falando só no meio evangélico, crente não, cara. A religiosidade, ela tem tomado conta de todos os meios, de todas as religiões. Uma intolerância ao pecado do irmão, falta de amor. Na tradição bíblica, as trombetas, elas sempre precedem a momentos decisivos. Sempre.
Elas anunciam guerra. Eu já falei sobre os toques das trombetas aqui, né? Aqui não tem espaço mais para botar meu chofar. Então ele não está aqui, né? Está lá em casa. Mas eu gosto de tocar o chofar, é um instrumento profético. Não é um ato de idolatria, mas é um instrumento profético. E tem que ser tocado com responsabilidade, entendo eu assim. E cada toque, ele tem um significado. Cada tipo de toque. Então, na tradição, eles podem anunciar guerra, que é aqueles toques intermitentes. Até hoje, Israel, quando vai declarar guerra contra outro país, outra coisa, o chanceler ele vai lá, faz a leitura da declaração de guerra, e um cara vestido lá, com a farda do exército, vai e toca aquele chofazinho de chifre de carneiro, meu irmão. Pronto, declarou a guerra, meu irmão. Você está entendendo? O toque, ele pode preceder um momento de santidade. Está lá em Levíticos 25, 9. A presença de Deus em Êxodo 19, 16. E até o arrebatamento. Você vê isso em 1 Tessalonicenses 4, 16. Está tudo na Bíblia. Né? O som da trombeta do arrebatamento deve ser o mais lindo de todos, né? Se você pesquisar no YouTube, toque da trombeta, tu vai escutar cada um que é de arrepiar. Se tu botar para orar, tu acha que tu vai arrebatado igual João para escrever Apocalipse. Mas no Apocalipse elas anunciam juízos que vêm como o último alerta divino. Cada toque é um chamado ao despertar. As trombetas, elas não são apenas instrumentos de destruição, mas mensagens audíveis da misericórdia de Deus em meio ao juízo. Elas gritam para uma terra que está adormecida. Acordem, o tempo está acabando, o tempo está se cumprindo. Arrependam-se antes que seja tarde demais. Como que a gente vai se arrepender se tem pouca oração? Pouca leitura? Você não sabe nem do que você vai se arrepender. Muitas vezes confunde Jesus com Genésio. Cada toque estremece áreas diferentes da criação. Terra, mar, céus, fontes, tudo é tocado. Tudo. Nada fica liso. Tudo aquilo que o homem achava seguro, firme, confiável, é abalado. A gente vê isso quando Josué dá as 13 voltas em volta das muralhas de Jericó. Amém? Não é isso? Eu não preciso falar de novo que não são 7 voltas, são 13, né? Todo mundo já sabe dessa historinha, né? Não é isso? É porque todo mundo conta, né? Deu 7 voltas. Não, 13 voltas. E aí, quando deu a última volta, o que eles fizeram? Tocaram a trombeta, não foi? E aí, quando tocaram a trombeta, o que aconteceu? A muralha desabou, meu irmão. E, cara, eu vou te falar que a muralha de Jericó era a mais imponente e mais fortificada da sua época. Tinha casa construída em cima, cara. A largura dela acho que era de 7,5 metros, se eu não me engano. Ou seja, tinha uma casa que Raabe morava em cima da muralha. Né? Se vocês lerem a historinha, você vai ver que Raabe morava em cima. E o toque da trombeta, ao toque da trombeta, aquilo que era seguro aos olhos dos homens foi abalado. Uma estrutura que gerava confiança a homens foi completamente abalada. E isso é Deus mexendo com estruturas externas para despertar consciências internas. O número 7 nas Escrituras, ele representa plenitude, totalidade. E assim como 7 trombetas apontam para a completude do juízo progressivo de Deus nos últimos tempos. Amém? Elas fazem parte da sequência escatológica dos eventos finais, ligando os 7 selos, que estão do Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 8, aos 7 cálices, que vai de Apocalipse 15 a Apocalipse 16. Ou seja, os selos, eles abrem o livro e revelam julgamentos. As trombetas anunciam esses julgamentos. E os cálices derramam a ira final. Está tudo alinhado.
E mesmo em meio aos juízos, a gente vê a graça de Deus. Porque ele anuncia antes de agir plenamente. Ele não faz como os japoneses fizeram lá em Pearl Harbor, que atacaram e depois falaram. Não é isso? Ah, foi o fuso horário, né? Não teve, né? Não, eles não fizeram. Deus, ele avisa antes, dando ao ser humano a chance de se voltar para ele. A gente está adormecido ou a gente está atento aos sinais? A gente está escutando aquilo que Deus está mostrando para a gente que está acontecendo no mundo? Você está entendendo? Quantos toques Deus já te deu ao longo da vida? Seja sincero. Aquela enfermidade inesperada, aquele relacionamento rompido, uma porta que se fechou. Muitas vezes, essas situações, não estou falando que todas as vezes, mas muitas vezes essas situações são trombetas pessoais que Deus ele permite para nos tirar da rotina da indiferença e nos chamar de volta para perto dele. Muitas vezes ele permite que essas coisas aconteçam para a gente sair correndo para debaixo das asas do Senhor. Ele quer ouvir o teu clamor. Então não ignore os toques da trombeta na tua vida. Deus ele está falando. E o maior perigo não é o juízo que vem, mas o coração que não se arrepende antes do juízo. Esse é o maior perigo. O juízo vai vir, tá bom, mas se o teu coração tiver arrependido, você tiver buscado a Deus antes do juízo, porque ele avisou, cara, tu está bem na fita, meu irmão. Tu está bem na fita. Então o maior perigo não é o juízo, não é bola de fogo caindo do céu, não é o anticristo matando geral, não é a tribulação que vai vir, vai ser difícil, vai. Mas é um coração arrependido, que ao piscar de olho vai acordar na glória com o Senhor, cara, adorando santo, 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 o Senhor dos exércitos. Você está entendendo? Cada trombeta que ecoa do céu é a graça de Deus tentando despertar corações antes que venha o cálice da ira. E a gente precisa estar atento a isso. A gente coloca tanta coisa antes de Deus, antes do propósito, antes do relacionamento com Ele. E como se arrepender de verdade sem relacionamento? Será que dá? Será que dá para você se arrepender sem relacionamento? Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Só que se você não tem o relacionamento, você nem ouve a voz do Espírito Santo. Você pode ter remorso para acabar. Se você soubesse o quanto a sua oração pesa no céu, você nunca ia deixar de orar. Nunca. 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 Talvez você tenha orado por libertação, salvação de um familiar, cura, transformação, e até hoje não viu resposta. Talvez você tenha até perdido um familiar, alguém que você amava, de uma enfermidade que você orou para Deus curar e não curou, não é isso? Só que a Bíblia está dizendo que não há incensário cheio com as tuas orações. E que em breve o anjo de Deus ele vai misturar com fogo todas elas e lançar sobre a tua terra. Então você tem que encher esse incensário. Você tem que começar a botar, mas ele não salvou, a pessoa não curou, a pessoa morreu. Tá bom, cara, mas será que não salvou? Que é a maior oração que a gente tem que fazer é essa? Ontem, um amigo botou no grupo lá para orar pela família dele, que o pai dele tinha morrido. Ele está em Portugal e o pai dele no Brasil. Não vai ter como vir despedir do pai. Do corpo, né? Mas ele é um cara que ele conhece a Deus. Eu liguei na mesma hora quando ele botou no grupo, eu liguei para ele. Eu falei, cara, o filho dele mais velho estava aqui, era para estar morando com o pai. E ele falou, pastor, eu já... Parecia que quando ele me levou no aeroporto, eu estava me despedindo dele, chorei tanto, parecia que eu já sabia, mas ele morreu convertido, ele morreu no Senhor.
E isso que importa. Ele foi um cara que pagou um preço de oração pela família, pelo pai. Quem conhece ele de perto sabe que ele viveu. E você vê a família dele toda hoje servindo, o pai dele, com tudo que viveu, ter morrido em Deus, acho que foi a maior resposta de Deus para ele. É dolorido. Perder alguém é dolorido. Mas é melhor perder para Deus do que para o diabo. Você está entendendo? Deus, quando lançar esse fogo sobre você conseguir encher esse incensário com as tuas orações, isso tudo pode vir como poder, pode vir como transformação, pode vir como juízo para quebrar aquilo que te oprime, mas vai vir, cara. Entenda. Deus, ele está te esperando para ter um relacionamento com ele. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer sentir o teu respirar, o teu coração batendo mais forte na presença dele. A oração que sobe como fogo, ela volta como resposta que estremece a terra, meu querido. Então a gente tem que aprender a ser uma igreja que ora. Agora não adianta, ninguém vai querer orar em comunidade se não está acostumado a fazer isso sozinho. Se você não tem o costume de orar sozinho, mais difícil ainda vai ser querer se juntar a alguém para orar. Vai se tornar chato, enfadonho. Você vai olhar e vai falar assim, eu não, vou jogar um Call of Duty. Eu gosto de jogar Call of Duty. Mas, meu irmão, tu vai olhar e vai falar assim, para que eu vou lá com aqueles caras lá? Eu posso orar de casa. Tô tão cansado, trabalhei o dia inteiro. Mas quando a gente se coloca para orar sozinho, a gente alcança um céu de um jeito. Mas quando a gente se coloca para orar em concordância, meu irmão, a gente vê o céu se abrindo de tal forma sobrenatural que só quem experimentou pode dizer o que pode viver diante dessa experiência. Amém? Então fica de pé. Baixa a cabeça, fecha teus olhos. Deus, essa noite, Ele está nos chamando de volta ao altar da intercessão viva. Não um altar de orações frias, sem fé, repetitivas, mas um altar onde há fogo misturado com lágrimas, entrega e fé. Hoje é dia de reacender o altar da tua vida. De clamar, Deus, incendeia o meu coração. Me convença daquilo que eu preciso ser convencido. Gera desejo de me relacionar contigo profundamente. Deus, Ele está prestes a liberar algo na terra, mas Ele está esperando o incenso subir. É necessário que a gente comece a jogar incenso para cima. E a pergunta que fica, quem aqui hoje precisa voltar a queimar no secreto? Quem aqui vai reacender a intercessão pela sua casa, pela sua igreja, pela sua geração? Que a gente possa junto levantar um clamor para que o fogo do céu ele venha como resposta. Eu queria, nesse momento, separar aí uns 2 minutinhos para você clamar no teu lugar, pela tua casa, pela tua vida. Se você sentir no teu coração, você pode pedir para o irmão do lado orar com você, concordar com você. Mas comece a clamar em voz alta, meu querido. Não em silêncio, comece a botar diante de Deus. Se você tem estado frio, morno, na presença de Deus, você sabe que tem estado difícil, você cada vez mais levantar clamor, orar, a gerar esse relacionamento profundo de intimidade com Deus. Esse é o momento de você clamar. A igreja está aqui. Então, enquanto o irmão vai fazer um fundo musical aqui, não pela emoção, mas comece a clamar a Deus. Clame.
Clame em alta voz. Se é pela tua casa, pela tua família, pela tua esposa, pelo teu marido, pela tua igreja, por uma geração que precisa ser alcançada. Comece a clamar. Comece a clamar, igreja. Abre a boca, levanta a voz e começa a falar: Senhor, vem como o fogo dos céus sobre nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, abre nossos corações de amor por Ti, pela Tua obra, pelas vidas, Senhor. Nos ensina cada vez mais a amar o pecador. Perdoa os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Perdoa toda a nossa religiosidade. Oh, Pai, vem sobre nossas vidas, Senhor. Queima tudo aquilo que não vem de Ti. Purifica-nos, Senhor. Oh, Senhor.